Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Telcast. Obrigado a todos pela presença e hoje com uma convidada incrível, com muita história, bem experiente. Essa pessoa tem 35 anos de experiência no mercado financeiro, trabalhou num dos grandes bancos de economia mista do país por 24 anos. Hoje ela é Life Coach com 12 anos de experiência, mestrado em Tecnologia da Informação pelo CEPET, MBA em Finanças, formação pela Fundação Getúlio Vargas e formação pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coach. Bem-vinda, Joana Delguercio. Obrigada, Rogério. Tudo bem? Nem eu sabia que tinha tudo isso. Obrigada. Eu fui investigar, né? Atrás do teu currículo. Tá certo. Tudo tranquilo? Bem-vinda. Tudo Obrigado bem. pela presença, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E a nossa conversa hoje vai ser com muito conteúdo, né? Opa, espero. Joana Delguercio é escritora do livro Pare de Cavar, um livro lançado em 2003, mas que está à venda aí nas grandes marketplaces, nas grandes lojas de livrarias até hoje. Joana, fala um pouco de você, da sua história, de como você chegou até aqui, que é bastante tempo, né? É bastante tempo. 35 anos de experiência não é 35 dias. É bastante tempo de vida, inclusive. De vida, né? 66 anos esse ano. Então, fazendo uma retrospectiva, nem eu sei como é que a gente chega nesse ponto da vida. Certo. Porque é muita luta, né? É bastante... Tem tantos momentos bons, tantas oportunidades lindas que a gente vivencia, experimenta. Por outro lado, eu fico surpresa de ter chegado aqui com uma certa tranquilidade de vida, de experiência, de saúde, né? Uhum. E tem muita história. Imagina. Vamos começar falando. A gente é amigo há mais de 20 anos, né, Joana? Isso. A Joana é minha amiga há mais de 20 anos. A gente se conhece há muito tempo. E a Joana é uma pessoa que gosta de viajar muito, assim. Ela conhece... Se não conhece o mundo inteiro, conhece boa parte. Conte uma experiência bacana, assim, que aconteceu em algum lugar que você possa nos contar para começar nosso papo. Rogério, eu sempre gostei de viajar, de passear, de conhecer. O que me interessa, de fato, é conhecer novas culturas, pessoas, experiências, modos de vida. Isso é o que realmente me interessa numa viagem. Então, eu já fiz viagens, nunca fui para a Ásia. Ah, nunca fui para a Ásia? Nunca fui para a Ásia. Para o Oriente Médio? Para o Oriente Médio, Já, sim. Ah, okay. Sim. Uhum. E para a África, fui em alguns países do norte e do extremo sul. E por que não na Ásia? Tem alguma explicação? Ou porque não, eu tenho muito interesse, mas as coisas surgem, às vezes naturalmente, ou porque tem um convite, ou porque eu vejo um panfleto e aquilo me interessa, eu falo, opa, então aqui é uma possibilidade, é um caminho. Eu tenho uma pasta organizada por continentes de coisas que eu ainda quero fazer se eu tiver tempo. Então, não aconteceu. Eu já fiz, inclusive, planos com algumas amigas, mas ou porque pandemia, ou porque uma catástrofe climática, alguma coisa assim, impediram naquele momento e houve uma mudança de planos e não foi retomado ainda, mas existem planos sim de ir para a Ásia, principalmente para o Japão, porque eu fui criada numa cidade de colonização japonesa bem forte, que é Maringá, no norte do Paraná, e eu estudei todo o que naquela época se chamava primário, e num colégio de japoneses. Então, me interesso muito pela cultura, eu sabia falar algumas coisas, com o tempo a gente esquece, né? Mas sim, eu gostava muito e continuo gostando, e se você me perguntar por que você ainda não foi para o Japão, eu não sei te responder. É porque eu acho que não chegou o momento ainda, a oportunidade. Esse ano seria um ano que eu pensei seriamente em ir, mas surgiu uma outra coisa com a minha filha. Então, tá aí, tá no caderninho. Uma hora acontece. Uma hora acontece. Bacana. E agora fala um pouco pra gente do Pare de Cavar. Vamos entrar no assunto aqui do livro.
É um livro pequeno, que eu creio que é muito rápido de ler, né? Tem aqui 100 páginas, talvez. Como surgiu o livro? Por que o do livro? Tem alguma história? Tem. Sempre me perguntaram. Primeiro eu tenho que fazer um parênteses. Certo. Eu não sou ainda uma pessoa sequestrável. Mas eu tenho um curso de história que eu construí a partir de quase nada, de uma escassez muito grande, financeira, digamos assim, numa cidade que naquela época não tinha muita possibilidade de crescimento. Digamos que para algumas classes sociais rolava muito dinheiro, mas para algumas não. Então, considerando essa história de ter saído, entre aspas, do nada, sem herança, sem muita possibilidade de crescimento, eu fiz uma trajetória que algumas pessoas sempre me perguntaram: como você fez isso? Por isso que eu brinquei no início dizendo que eu não sou ainda sequestrável. Porque não é que eu tenho esse patrimônio tão grande, porém, eu construí uma vida relativamente boa a partir de um lugar de muita escassez. E aí, quando as pessoas me perguntavam como, por quê, eu procurei elencar algumas coisas que eu fiz. É impossível você pensar em todas as suas atitudes como você fez, mas a partir da prevenção, da busca e aproveitamento de oportunidades, foi que eu acredito que eu cheguei num determinado patamar. O livro vem porque um editor, amigo de um amigo, que conhecia essa história, disse: escreva para mim o que você quiser que eu vou publicar. Só que naquela época eu não tinha intenção de escrever um texto, embora eu seja formada em letras também, que eu consigo fazer. Não era minha intenção fazer um roteiro para alguém seguir meus passos. Então, a intenção maior era dizer assim: como eu fiz uma determinada coisa que deu certo, como eu fiz outra que deu certo. Eu vou fazer uma festa de aniversário para minha filha. Naquela época a gente não tinha assim tanto recurso de pesquisa para saber sobre o clima. Mas vamos ver como é que é a média anual, vamos fazer num lugar ao ar livre ou não. Então, para nunca perder dinheiro. Eu detesto perder dinheiro à toa. Inclusive, um comentário. Eu acho que em Isaías 55:2, que diz: por que você está gastando com aquilo que não é o teu pão? E aí, esse comentário vem acompanhado de outro que eu acho que hoje a maioria das pessoas está gastando muito com aquilo que não é o seu pão. Não é aquilo que você tem como teu alimento, ou tua vida, ou a tua razão de ser. Voltando, então, tem a questão de como eu estava fazendo as coisas de uma maneira que, na visão dos demais, estava dando certo. Porque não é que eu possa ter dado uma vida assim muito exuberante para as minhas filhas, mas dentro de uma determinada possibilidade, meu ex-marido e eu conseguimos assim fazer aquele básico. E as pessoas ficavam muito curiosas a meu respeito, assim, porque eu nunca parei de trabalhar também, desde os 15 anos. E a maior parte das pessoas que eu conhecia naquela época, nos casais, a mulher
não trabalhava, ou se trabalhava, trabalhava meio período, e eu nunca parei de trabalhar. Isso, obviamente, que para as minhas filhas não foi uma coisa boa. Então, eu não pude dar todo esse tempo que, né, eu usei para produzir. E também a questão de aproveitamento das oportunidades, como eu te falei. Então, eu sempre procurei em cada coisa, assim, possível, fazer o melhor. Por que o título Pare de Cavar? Porque quando eu observo a vida financeira das pessoas, eu sempre vejo que chega um ponto, quando a pessoa está endividada, que é muito difícil ela partir para um retorno. Esse ponto de retorno demora muito para chegar. Então, a pessoa vai se afundando cada vez mais. Então, no caso, eu brinco ali no livro, que é assim, primeira lei dos buracos, se você cair num, pare de cavar. Tem um meme, uma historinha que mostra como que o cavalo, o burro, um bicho grande assim, sai do buraco. Você precisa jogar terra para ele ir pisando e subindo. No nosso caso específico, se alguém jogar terra, não vai ser uma boa coisa, né? Mas a gente precisa aprender a olhar esse ponto de retorno de um ponto de vista externo, como se você estivesse olhando de um drone, no que você está se metendo, como que você está fazendo as coisas, é o melhor, não é o melhor, eu posso fazer diferente, eu posso pedir uma opinião, eu posso fazer pesquisas. Como eu vou fazer isso é de cada um. Mas, em algum momento, se você se enfiou num buraco, você vai ter que parar de cavar e achar um meio para sair. Quanto antes, melhor. Entendi. Esse é o motivo do título. Isso é uma pergunta minha. Isso tem a ver também com tua experiência profissional junto a instituições financeiras? Isso foi agregado também ou não necessariamente? Ele surgiu espontaneamente? Não, tem a ver também. Tem a ver. Até porque ele foi lançado em 2003, né? 2003 estava... Eu já estava no segundo banco. No segundo banco, Estava no segundo banco. E na atividade do banco, a primeira foi com 16 anos. Eu disse que eu comecei a trabalhar com 15, eu vou fazer um comentário aqui que eu nem deveria, mas vou fazer. Porque isso me veio à cabeça, e é uma questão de perfil mesmo. Uma coisa feia que eu fiz, que foi falsificar a assinatura do meu pai. Misericórdia. Sério. Misericórdia. Eu falsifiquei a assinatura do meu pai, né? Deus o tenha, para poder estudar à noite e trabalhar de dia. Entendi. Justamente por causa da questão ali da escassez, eu já estava fazendo algumas coisinhas, mas com a rentabilidade muito baixa. E eu queria trabalhar fora, mas eu comecei o colegial no diurno. E quando eu vi uma amiga sair do diurno para o noturno para trabalhar, eu falei, opa. Aí a anteninha levantou, eu falei, onde é que é? Como é que eu faço? Ela disse, bom, você tem que se transferir para a noite. E aí eu fui na secretaria, descobri o documento lá. Aí, obviamente, que meu pai, eu sou filha única, meu pai não ia me autorizar. E eu me autorizei. Então, aí eu fui trabalhar numa importadora e fazia o serviço de banco. Então, o dinheiro entrou logo na minha vida. Eu fui fazer o serviço de banco e eu pegava os malotes que chegavam das filiais e o método era maravilhoso. A gente esvaziava os malotes em cima da mesa, tirava o dinheiro, ficava pilhas de dinheiro em cima da mesa e caía e tal, e a gente organizava o dinheiro, contabilizava tudo, a contadora e eu que era auxiliar dela. E no dia seguinte, ia para o cofre, no dia seguinte, eu pegava, estagiária, eu pegava o malote e levava para o banco. Em Maringá? Em Maringá, um malote cheio de dinheiro, e eu andava, sei lá, 1 quilômetro e pouco,
para fazer o roteiro dos bancos. E os depósitos, né, em cheque, em dinheiro, vários bancos. E aí, conversava com um, conversava com o outro, 3 bancos me chamaram para trabalhar. Só que eu era menor e só o Unibanco que bancou a minha contratação. Antigo Unibanco. Bom, enfim, os outros disseram, não, mas você não tem idade e tal. Me pediram o currículo, que eu nem tinha um currículo naquela ocasião, mas quando eu levei a documentação, me disseram, não pode. Aí eu fui trabalhar no Unibanco. Já ali, eu comecei a perceber o problema que o dinheiro, a falta dele, o endividamento provocava na vida das pessoas. Mas eu fiquei ali pouco tempo. Aí eu passei no vestibular, fui estudar de dia de novo, parei de trabalhar ali. E em outras atividades, eu sempre prestei atenção. Inclusive, nessa ocasião, nesse banco, eu vi uma pessoa suicidar por conta de dinheiro. E isso também me marcou bastante. E quem recebeu a notícia que a imprensa estava dando para o banco, no banco, fui eu. Que eu era uma espécie de secretária do gerente e tal. E aí, em horário de almoço, eu atendi a ligação. Aquilo teve um impacto bastante importante na minha vida. Na sequência, eu fui estudar, fui tentar fazer aquilo que eu gostava, que era da área de saúde, mas não houve possibilidade. Por problemas pessoais, familiares, não houve possibilidade. Isso é outra coisa também que eu acho bem importante, que às vezes a gente não consegue realizar o sonho inicial, mas que também isso não significa muita coisa, desde que você refaça e aprenda a lidar com aquilo que você... validar, né? Com aquilo que você tem. Valida aquilo que você tem, que é importante, né? A manutenção daquilo que você tem, que já construiu, tem que ser... ressignificar, né? É a palavra correta. Exatamente, ressignificar. O sonho, inclusive, né? Não é possível, não é possível. Se um dia for possível, ok. Se não, né? Fazemos o que podemos. Sim. E às vezes você tem até mais sucesso e muito mais louros, vamos dizer assim, né? Pode. Nessa função que você nem esperava estar exercendo. Exato. Porque a gente, na verdade, é múltiplo, né? Sim. E se você não usa um talento, você pode usar outro e vamos embora, né? Então, quando eu voltei para a atividade bancária, eu voltei através de um concurso. Eu tinha feito um outro, trabalhei 3 anos numa empresa de elétrica, ex-Copel, né? E estando na Copel, eu fiz o outro concurso, passei e voltei para a atividade bancária. E aí sim fui trabalhar diretamente com clientes. E isso também teve um grande impacto no dia a dia e também por ocasião do Plano Collor. Quando aconteceu o Plano Collor, que o dinheiro que as pessoas tinham como garantia do seu futuro ficou preso por algum tempo, que ninguém sabia quanto, eu vi muitas pessoas se desesperarem por causa de dinheiro. Imagina. E isso me ensinou a não colocar todos os ovos na mesma cesta. Inclusive, vendedor de joia, que também é um bem que pode ser considerado, né, como um ativo financeiro, ficou numa situação muito desesperadora porque não tinha dinheiro corrente para comprar o produto dele. Tinha liquidez, né? Não tinha liquidez no mercado. Então, foi outro momento bastante difícil de observar quando a pessoa já tinha um determinado patrimônio e não podia usar. Não é nem que a pessoa quisesse lançar a mão dele para fazer qualquer coisa. Às vezes queria, precisava,
Mas também em algumas situações, só o simples fato de não ter era desesperador. E para como muitos. foi, só não te interrompendo, mas como Ok. que foi essa relação cliente-gerente que você tinha que gerenciar a parte emocional dos seus clientes, né? Muito Sendo que difícil. isso não era um problema teu, era um problema macro, né? Exato. Macroeconômico, enfim. Exato. Muita nacional. gente Mas chorava. como que era isso? Muitos queriam te bater, muitos queriam... Não, Como que era bater essa não. relação, assim? Bater foi cliente devedor que quis me bater. Certo. E fui ameaçada de morte também por um que estava devendo. Entendi. Isso algumas vezes. Mas esse baque do plano Collor... Não, foi mais esse a baque deprimiu as pessoas. Sim, imagino. Esse baque entristeceu demais as pessoas. Então, elas choravam copiosamente na tua frente. Mas, naquela época, também houve uma dificuldade muito grande com relação operacional. Ninguém sabia nada, porque, assim, foi do dia para a noite, os sistemas não estavam adequados, nada estava adequado, né? Foi uma bomba. Foi uma bomba. Então, isso é uma coisa também que, assim, tem muito a ver com um perfil que quando eu não tenho naturalmente, eu penso, opa, isso aqui é uma coisa que eu preciso prestar atenção. Então, eu sempre tive a questão da prevenção como muito importante na vida de qualquer pessoa. Você tem que estar preparado para tudo a qualquer momento. E isso inclui dinheiro. Obviamente que você não tem um pacote de dinheiro, não tem um malote para despejar aqui em cima da mesa como a gente fazia lá O que atrás. está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, né? Nessa gravação atual, a gente está falando, está num momento difícil ambiental, que não envolve dinheiro necessariamente. Quer dizer, até envolve porque Envolve também. indiretamente afeta, né? Mas são coisas que não está no controle das pessoas, né? Simplesmente Exato. aconteceu e deu todo esse... Inclusive a questão da falta de controle, são duas vertentes da falta de controle quando se refere a dinheiro. Primeiro que a falta de controle teu, pessoal, te leva para o buraco. De gestão, né? De gestão, né? E por outro lado, quando você não tem a possibilidade de ter controle sobre aquilo que era uma garantia de vida para você, nesse caso de controle, no caso do Rio Grande do Sul, perder patrimônio, perder a história de uma vida, isso A infraestrutura, né, que gera toda essa geração de riqueza. Exato, é muito assustador. Para a maioria das pessoas. Algumas dizem, eu estou feliz porque eu estou viva. Obviamente, mas, por outro lado... Que é uma coisa até absurda, né? De imaginar que poderia ter acontecido, né? Exato. É inconcebível, né? É inconcebível. É inconcebível. Você ter uma casa bem construída, porque as primeiras que eu vi acontecer isso, eu disse, não é possível, uma casa super bem construída, não é a casa dos 3 porquinhos que alguém assopra e cai, era a casa do prático, feita de alvenaria, toda, né, entre aspas, garantida, e que foi tudo abaixo. Sim. Então isso é bastante assustador. Mas voltando ao plano Collor, Ok. né, a questão, aí teve o plano Collor, depois teve a questão da hiperinflação, né, na época do Sarney, depois veio o real, né? Você passou por todas essas fases dentro do banco, né? Passei, em muitas ocasiões, sentada com muitos arquivos de relatórios em volta, tentando compatibilizar informações. Certo. Porque isso é outra coisa importante também. Informação é poder. Eu não acredito na informação que você retém. Eu acho que informação compartilhada, e esse foi foi o tema principal do meu mestrado, a informação compartilhada, ela gera muito mais benefícios do que aquela que você segura na manga. Nesta ocasião, era muito difícil você, inclusive, saber quanto é que a pessoa tinha.
Porque, em tese, ela tinha só aqueles 50, acho que era 50 mil. Cruzeiros lá. Pois é, nem lembro a moeda, para ser sincero. Tinha aquele valor lá, 50. Tinha 50 dinheiros. E o que excedia estava em algum lugar no relatório antigo. De ontem, por exemplo? Do dia que era anterior à bomba, né? Então, nesse caso, os relatórios que chegavam, às vezes, não eram compatíveis, porque, obviamente, bugou o sistema, né? Então, eu ficava na sala da gerência, que era uma espécie, assim, quase um aquário, cercada de relatórios, ticando informações para ver se eu chegava a um denominador comum. E esses números virtuais, que não são reais, e inclusive cada vez mais nós temos um valor, um dinheiro, que é virtual. Né? Se eu quiser comprar uma balinha do cara que está vendendo no sinal, não tem dinheiro. Dinheiro digital, vamos dizer assim. Aí eles põem lá a plaquinha do Pix. Né? Mas isso eu acho também um grande risco. Porque tudo pode acontecer. Ou, como diz o nosso escritor, inclusive nada, né? Pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que sim. Como é que faz? Né? Se qualquer coisa, em nível de governo, veio uma notícia bombástica. Todo mundo correu para tirar dinheiro do banco. Tem esse dinheiro? Existe esse dinheiro? Basicamente não. Né? Então, aí entra todo um processo que é de economia nacional, que eu não vou nem entrar na questão, mas é uma questão complicada também. Mas aí eu trago para o pessoal. Como é que eu quero estar se alguma coisa dessa natureza acontecer? Pode ser, sei lá, R$200 a carteira, ou qualquer coisa que eu entenda como bom numa situação difícil. Né? Então, sempre trabalhando essa questão da prevenção, se fosse uma empresa, talvez assim, a prevenção de perdas, né? Vamos ver aqui o que acho que eu até comentei contigo já. Uma coisa é você ganhar dinheiro. Como? Teus talentos, aproveitando as oportunidades, trabalhando nisso ou naquilo que se apresenta e que você aproveita, e você ganhou X dinheiros. Mas ele entra por uma torneira. E quando sai por um ralo. E aí? Como é que você faz essa prevenção de perdas na tua vida pessoal? Porque eu gosto de pensar também a vida pessoa física como uma pessoa jurídica. Quanto que entra, quanto é que você gasta com a manutenção, quanto é que você gasta com os empregados, ou seja, qualquer outra subconta contábil daquele plano de contas, né? Mas a gente, como pessoa física, também tem um plano de contas, e aí você precisa ver onde que você está, não perdendo, mas usando talvez um recurso que não é o teu pão de cada dia, né? Então, o Pare de Cavar também veio nesse sentido. Como é que eu faço para limitar as minhas perdas, diminuir os meus custos? Assim é a nossa vida também, né? Você está se dando lucro ou não? Neste caso, aquilo que você está fazendo você colocar dinheiro no seu bolso ou está fazendo você tirar dinheiro do seu bolso? Se todo mês você está indo lá na tua conta de poupança e tirando R$100 por mês, talvez seja justamente os juros que você estaria ganhando, e aí empatou, né? São pequenas coisas assim, e até pequenos exemplos, que a gente tem que prestar atenção para poder fazer isso virar um benefício para nós próprios, né? E não para quem está produzindo
coisas em excesso no mundo, e não é à toa que a gente está aí desse jeito, basta ver os comentários que estão em cada vídeo de catástrofe. Se você lê os comentários, assim, a grande maioria sabe o que está acontecendo, mas a gente continua indo para o mercado comprar blusinha, comprar coisas que não são necessárias, e a gente sabe que isso tem um impacto ambiental muito grande, né? Mas, bom, voltando à questão da unidade, então sim, é feita assim, né? E aí vamos supor que você tem uma unidade que não dá lucro. O que faz? Fecha? Não, depende. Porque na análise, a gente tem que olhar onde ela está inserida, que comunidade é esta onde ela está, que tipo de serviço ela presta para essa comunidade, se ela é útil ali ou não, se ela é um foco, por exemplo, de invasão, de assalto. Então, tudo isso pode entrar... Vários fatores. Como fator para apoiar uma decisão de manter ou de fechar. Então, se ela estiver prestando um serviço social bastante importante, não é porque ela não está dando lucro, que às vezes aquela comunidade não apoia essa unidade financeiramente, mas ela não vai ser tirada dali porque ela tem um valor social maior, né? Entendi. Bom, mudando de assunto agora um pouco, vamos entrar na sua formação de coach, né? Aconteceu, acho que ano, vocês lembram mais ou menos? Quando foi? 12? 2012. 2012, por aí, Por que eu não sou boa com datas. Tá, mas o porquê dessa formação? Teve algum... Então, no final da minha carreira no banco, eu me dediquei bastante a treinamento. E aí eu fiz a formação de tutor em educação à distância e de palestrante. Dentro do banco, na universidade corporativa do banco. Pode falar o nome do banco. Tá bom. Não, mas é que a Universidade Corporativa da Caixa Econômica é bastante atuante. E nós tínhamos, imagino que continue tendo, um banco de profissionais muito bem preparado para fazer os treinamentos dentro das unidades. Obviamente que muitas vezes eram contratados treinadores, consultores externos, mas ela tem quase uma autossuficiência dentro do próprio banco. Então, aí eu atuei na área de seguros, tecnologia, que eu já estava me formando no mestrado de tecnologia da informação, prevenção a golpes, alguma coisa da área de segurança bancária. Mas, de forma geral, eu me interessei pelo treinamento. Eu acho que eu me treinamento senti, foi o viés. Eu me senti com um melhor impacto social atuando no treinamento. Então, na época que teve lá um pagamento especial de fundo de garantia, nós contratamos em cada unidade, eram 3 em Curitiba, 3 pessoas para um posto de trabalho em turnos. Então, eu fiquei muito mexida com a possibilidade de ver a vida das pessoas melhorar a partir dos conhecimentos que a gente estava fornecendo. Então, não vai nenhuma vaidade nisso, mas é uma satisfação pessoal ver a pessoa crescer. Eu não sou tida, assim, como uma pessoa muito meiga, sabe, assim, muito... amável, não. Mas, assim, eu sou muito prática, muito direta, e talvez até as pessoas não estejam muito acostumadas com isso,
E num primeiro momento, às vezes, pode parecer um pouco rude, mas a intenção é sempre muito boa. Então, e isso teve um impacto bastante bom, e me impactou também de volta, né? Pessoalmente, isso foi bem importante para mim, foi bem gostoso. E aí eu comecei a me dedicar a isso. Aí, com essas experiências também na universidade corporativa, me associei primeiro a um colega daqui, num trabalho antigo, de 2003. Que isso aqui não facilita a sua vida? Sim. Que... Vilmar José Smederli. Smederli e Smederli. Se estiver assistindo, Smederli. Hã? Se você estiver assistindo, Smederli, com certeza, você não acrescentava. Que é isso aqui, facilita a sua vida. Um treinamento? Foi um treinamento que a gente falava bastante sobre essa questão. Facilita a sua vida. Ele fez um gráfico muito interessante de como você, atrasando o seu começo de poupança, vamos dizer assim, de se organizar, conforme se passavam os anos, o impacto que isso teria no seu futuro. E ele fez esse gráfico e é muito interessante. Então, quando a gente tratava, por exemplo, de mostrar isso, ficava muito claro como é importante você colocar suas economias, digamos assim, em coisas que te tragam dinheiro. Aquilo que você ganhou tão clichê isso, com o suor do seu trabalho, mas que é verdade, fazendo uma conta bem grosseira, o salário mínimo te dá R$10, ou perto disso, por hora trabalhada, e a gente sabe que tem pessoas que trabalham muito duro por R$10 a hora, como é importante você saber no que você vai efetivamente gastar, né? E se você conseguiu poupar, onde você vai poupar? Onde que você vai investir de forma que você possa ter esse ativo virado para você e não para fora. No caso, mais tarde, eu fiz um trabalho para a Serasa, em que eu fiz um vídeo que a gente usava nos treinamentos também. Uma casinha de brinquedo, um carrinho de brinquedo e outras coisas nas quais as pessoas costumam investir o seu dinheiro. Tudo tem risco, né? Viver tem risco, tudo tem risco. Então, quando a gente começa, por exemplo, oferecer as coisas nas quais você gostaria de investir, você vai ver, então primeiro a segurança, eu vou comprar casa. Depois um pouco de prazer, um pouco de lazer ou necessidade, eu vou comprar o carro. Aí depois eu vou investir aqui na poupança, ou eu vou comprar uma previdência privada, vou comprar um consórcio, conforme a sua crença de como aquilo vai bem para você. Crenças é um assunto muito importante quando a gente trata de finanças pessoais. Eu ia falar disso agora, crenças limitantes, né? Não só as limitantes, mas as crenças, eu não estou falando de religião, né? Estou falando nas coisas das quais as pessoas acreditam, elas podem interferir muito, com um impacto muito grande na forma como a pessoa escolhe aplicar seu dinheiro. Então, digamos que, vamos pegar o exemplo da casa e você ganhou, isso é uma coisa que eu já fiz também, a gestão de grandes fortunas. E esse trabalho da Serasa foi uma versão reduzida disso. Quando você escolhe ganhei 5 milhões na loteria. Como eu vou investir? Eu vou investir 1,5 milhão num imóvel, eu vou investir, agora eu posso comprar meu carro dos sonhos, eu vou investir R$200 mil, o sonho é pequeno,
Se for maior, talvez a loteria nem dê. Mas eu vou comprar um carro de 250 mil reais, eu vou gastar na documentação disso aqui mais, sei lá, 50 mil reais ou mais, e isso aqui eu vou investir em metade em uma segurança, numa coisa de poupança, ou alguma coisa que te ofereça mais segurança do dinheiro em si, e o restante eu vou aplicar num ativo que tenha alto risco, porque tem maior possibilidade de ganhar mais. Com o que a gente está lidando aqui? Com a única coisa que não muda na economia, seja minha pessoal, seja da empresa, seja do país, que é segurança, liquidez e rentabilidade. Qualquer coisa você vai cair nesse triângulo. Quando você está achando que aqui a casa te dá segurança, só no nosso comentário do Rio Grande do Sul, isso aqui já foi abaixo. A não ser que você tenha um seguro que cubra tudo, caiu o avião em cima da casa, alagou, ou qualquer problema que tenha, esse seguro vai te custar caro, né? Quanto maior a cobertura, maior o valor do prêmio mensal. E aí você colocou num carro que você está sujeito a bater num carro mais caro, e nesse caso também o teu prejuízo pode ser muito grande, e aí você tem duas opções de investimento financeiro que você vai pôr um pouco numa poupança, vai ser bem conservador e vai ser bem arrojado no mercado financeiro. Aí você escolheu ações que o teu amigo disse, olha, eu já ganhei bastante no papel A, no B, no C. Ok, você ganhou 2% num mês, é o dobro do que te pagaria qualquer aplicação no banco. Só que nada que está no mercado financeiro tem garantia por vários motivos. Não, eu investi em fundos. Fundos você compra cotas. Essas cotas podem desvalorizar e fundo nenhum tem garantia de nada. Vamos supor que deu um revés no mercado, você perdeu metade disso que está aqui. Sobrou metade aqui e metade na poupança. Quanto tempo você acha que essa poupança vai aguentar para sustentar esses ativos que você comprou? A casa, o carro, seja lá mais o que, instalou piscina, enfim, fez o serviço completo. Esse dinheiro que você reservou para deixar como conservador, quanto tempo ele aguenta para sustentar essa estrutura? Normalmente não aguenta muito, porque o padrão de vida também sobe, suas exigências sobem, o combustível você vai gastar mais, o imposto é maior, o seguro é exorbitante e assim vai. Então, nesse exercício, a gente vê que as pessoas têm uma tendência a realizar os sonhos da casa, do carro, ter um dinheirinho no banco, mas elas não pensam que depois aquilo ali vai te consumir, só vai tirar dinheiro do seu bolso, né? Então, quando a pessoa tem um dinheiro extraordinário, que não é da renda normal dela, ela seria ideal ela ter um consultor para orientar. Porque senão ela sai fazendo mesmo essas coisas e aí o resultado pode ser que não seja aquele esperado, né? E com relação... O que mais você me perguntou? A questão do coach, né? A questão do coach. A questão do coach também surgiu meio que o mesmo caminho, assim. A questão do coach surgiu por conta dessa minha experiência em treinamentos, pela possibilidade de compartilhar experiências e informações, e também porque eu percebo a necessidade de orientação em alguns casos.
Eu acho até que nós já comentamos sobre isso, mas o presidente da Coca-Cola tem um coach? Ele tem um coach. Ele tem um coach. A gente sabe quem é? Não o sabe. Ele comenta? Provavelmente não, só entre o grupinho, né? Eu acredito que os grandes C-levels aí do mercado, com certeza todos têm, né? Exato. Mas... Não sei se chama coach ou se um mentor, né? Ele pode ter a diferença, eu acho que assim, grosseiramente, a gente pode dizer que um mentor tem experiência suficiente para te dizer o que fazer. E aí você vai e faz. Porque ele já vivenciou, ele já viu o resultado, então ele está habilitado para ser um mentor naquele seu problema. E vamos direto ao ponto, eu te digo o que fazer e você resolve o problema. O consultor, ele vai te dar alguns caminhos. Olha, você pode fazer isso, aquilo, aquele outro. Você vai adotar o caminho de acordo com as tuas crenças. Também por isso é preciso que você ressignifique muitas delas para você não escolher o caminho errado por uma questão pessoal sua. E às vezes quando você está levando uma empresa inteira para um determinado caminho, você não pode deixar que uma expectativa pessoal sua, uma experiência ruim ou qualquer coisa do gênero leve toda a empresa nesse caminho. Sim. Então, o consultor faz isso. Ele te dá algumas opções, você escolhe, toca o barco. O coach vai te perguntar o que é que você quer. Onde você de fato quer chegar. Porque a expectativa de cada um pode ser diferente. Você pode me dizer, eu quero chegar em 1 milhão até o fim do ano. Ok, então vamos fazer um planejamento do que é que você vai fazer. Eu vou vender algodão doce na praia? Eu vou me especializar em alguma coisa? Ou eu já tenho uma especialização e eu preciso colocar isso no mercado? Como eu vou fazer isso? E, em última análise, é realmente isso que eu quero? Então, o coach vai atuar, o life, né? Dentro da sua vida pessoal, ele vai atuar tentando identificar, com todas as ferramentas que o coaching tem, porque tem muitas. Inúmeras, né? Mais de 100 ferramentas que a gente pode lançar mão para ajudar a pessoa a atingir aquele objetivo. Porque o objetivo é pessoal, então se o teu objetivo é dar um passo curtinho, ok, temos ferramentas. Você quer dar um salto maior? Temos ferramentas. E aí também pode entrar um trabalho de consultoria e dizer, não, peraí, esse passo grande aqui, desse jeito, nesse momento, é demais, vamos fazer em etapas. Então, nesse aspecto é que vai entrar o trabalho do coaching também. Particularmente, eu acho que, pode ser que eu esteja enganada, que os bons coaches, eles não saem alardeando o trabalho. Eles podem estar na rede social, mostrando o trabalho deles, oferecendo o trabalho deles, mas se você for um grande ou um pequeno, você não vai querer que alguém saiba que aquela pessoa que está fazendo um grande alarde é o seu coach. Então, aí o objetivo é outro. Sim. Né? Muda o foco, muda o objetivo. Existem coisas e coisas. Em tudo. Coisas e coisas. Nosso papo está ótimo, mas o nosso tempo está esgotando. Queria que você deixasse uma mensagem final, bem focado para o micro e médio empresário. Ok. Da importância, né, de você ter um mentor, porque às vezes o empresário está muito focado no resultado, né, e às vezes nem sabe, às vezes, o prejuízo que está tendo, né, não porque ele queira, mas porque muitas vezes está ali na operação querendo dar resultados, né, e muitas vezes ele está perdendo dinheiro e nem sabe, né, porque a operação está ali a todo momento. Uhum.
Então, dessa mensagem final, de você dizer assim da importância, né, do apoio, né, do direcionamento que o coach ou mentor ou qualquer palavra que você possa usar pode ajudá-lo, né, nesse seu caminho. Eu acredito que o coach pode ajudar bastante nessa questão do direcionamento, porque muitas vezes, no afã de cumprir os passos que a pessoa se impôs a ela ou a sua equipe, ela vai estar muito impregnada dessa ansiedade a que isso predispõe. Então, eu acho que essa pessoa que chega de fora como mentor ou como coach, ela pode ter essa visão diferenciada, que eu brinco assim, que é do drone, de olhar o todo e ajudar a pessoa a se colocar de uma forma que ela vai realmente conseguir aquele objetivo. Olhar mercado, olhar cenário, olhar trâmites internos do produto ou do serviço, como as pessoas que estão fazendo parte dessa equipe também, até onde tem esse engajamento, até onde esse engajamento pode ser uma coisa valorosa para o processo, e os controles financeiros, porque eu não abro mão disso. Eu acho que quando você pensa na torneira e o dinheiro escoando por um ralo, o empresário, seja qualquer o porte da empresa, ele tem que cessar as perdas, tem que diminuir as perdas, além de estar sempre procurando aumentar a sua lucratividade, a sua entrada de recursos para sustentar tudo isso, toda a operação, ela precisa estar muito focada naquilo que a gente falou das agências. Ela tem que ter uma visão do todo e principalmente da questão financeira. E jamais misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal dela. Jamais. Legal. Então deixa aí teus contatos, suas redes sociais, para que quem esteja nos assistindo possa estar entrando em contato com você. Ok. Eu agradeço a oportunidade. Eu atuo como coaching num pequeno escritório que eu mantenho na minha casa. O meu contato é joanaguercio1, numeral 1, @gmail.com. E o meu telefone está aberto, 41 99 265 2952. Estou à disposição das pessoas que procuram e querem ter uma visão melhor das suas vidas, da sua empresa, do que é que elas podem fazer melhor no seu dia a dia. Obrigada, Rogério. Legal. Com isso, a gente encerra aqui nosso podcast, mais uma vez aqui no Telcast. Siga-nos nas redes sociais. Agradeço a todos aí pela paciência e por ter contribuído com a sua participação nos assistindo. E até breve. Obrigado.